9505. Entre em contato conosco e vamos viajar. Partiu Tour. A sua viagem começa aqui. O mundo não para de evoluir. E a Connect Internet também não. Utilizamos o que é de melhor em tecnologia. Velocidade que você precisa, qualidade que você procura e a segurança que você merece. A Connect Internet tem plano de conexão em fibra ótica de até 1000 mega. Além disso, a Connect Internet possui suporte técnico 24 horas. Venha para Connect Internet, sua melhor conexão. Ligue 21 2747 2116 ou acesse www.connectrj.com.br. Venha para a Connect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizadas em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Minha gente, nesse dia 28 de junho, nós estamos recebendo aqui no programa Flávio Azevedo meu amigo vereador de Araruama, Carlos Alberto Russo, né, o nosso convidado hoje aqui. Quero agradecer ele, sei da correria dele, da agenda extensa, né, mas nos recebeu dias atrás numa festa muito bacana lá em Araruama, a apresentação dos seus projetos futuros para a política regional, e sei da correria que ele está indo para lá e para cá, né? E eu quero agradecer, Russo, a sua visita aqui, é um prazer grande recebê-lo aqui, seja bem-vindo, né? E suas palavras, esse é o boa tarde para a gente começar a nossa conversa e para os amigos que estão nos prestigiando, né, ligados aí na nossa programação. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aqui o vereador Humberto, meu amigo, que foi meu colega de Câmara, José Antônio Barroso, que é proprietário da empresa transportadora Agrijá, que a empresa é muito conhecida aqui, né? Porque gerou muito emprego aqui em Rio Bonito, acho que ainda gera, né? Alguns empregos. Um abraço a todos da Rádio Jornal. Queria dizer que é sempre um prazer estar aqui, porque você também sempre recebe a gente aqui de braços abertos. E só uma correção, né? De Araruama, não. Na verdade, eu sou de Rio Bonito. Ah, não, sim. Filho de Rio Bonito, isso, vereador de Araruama. Né? Ele vai explicar essa engenharia aí, como é que é, gente. Porque, na verdade, tem duas cidades do coração, né? Uma onde eu nasci e uma onde me acolheu, não é isso? Nasci aqui no bairro Boqueirão, né? Me criei aqui nas ruas da nossa cidade. Nós temos, Russo, uma audiência estupenda em Rio Seco, Catimbau, Mata, essa área toda de Tomascá, esse lado que vira para Saquarema aí todo, a moçada, naquele interiorzão lá que não tem energia elétrica, o radinho de pilha tá lá, a galera escutando a gente. E você sua família toda dessa... oriundo de lá. Minha avó Daltiva, meu avô Cadinho. Eu ainda tenho uma tia que vive lá, tenho alguns primos, né? Aliás, tem bastante gente ainda na minha família lá, mas nós somos oriundos de lá, né? Da região da Mata, do Rio Seco, Catimbau, Quindão, somos dali daquela região, né? Aos pés do Morro de Catimbau. Isso, a divisa ali de Rio Seco de Rio Bonito, né? Com Rio Seco de Saquarema ali na divisa ali do Pinga-Pinga, Tomascá. Perfeito. Então é isso. Quanto tempo já era, Luan? Já tem bastante tempo. Olha, se não me falha a memória, 30 anos mais ou menos. Já passou de 30. Já passou de 30. Bem. Já passou de 35. Fui para lá ainda muito jovem, né? Se não me falha a memória, eu acho que eu cheguei lá em Araruama com 20 anos. Né? Se for isso, estou chegando a 36 anos. Eu escrevi aqui no enunciado aqui da nossa conversa, né, que uma das pautas que nós teríamos aqui seria nossa representatividade política aqui da região, né, e naturalmente também uma questão de lideranças aqui na nossa região. Eu não sei como é que você vê isso, mas eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema. E eu, particularmente, Flávio Azevedo, vejo meio, Russo, que um hiato, né, um espaço para novas lideranças aqui na nossa região. Né, nós tínhamos aí
Paulo Melo, né, e tal, uma série de líderes, o deputado Marcos Abraão, durante bastante tempo, como uma liderança local aqui também e tal. E aí vem Lava Jato, vai Cabral preso com um monte de gente, e amigos nossos inclusive, né, e tal, e isso acabou assustando um pouco o eleitor, que botou na cabeça dele a partir da última eleição a necessidade de renovar quadros, de mudar o perfil dos políticos que seriam escolhidos como representantes, e isso eu entendo que abre uma brecha para novas lideranças, né? A moçada da antiga acaba se desgastando, embora seja a rapaziada que sabe fazer política como ela é. Os novatos que chegam não têm essa habilidade toda, né? Isso abre uma brecha para que novas lideranças apareçam. Então, como é que você vê essa renovação? Mas o jogo continua sendo jogado como sempre foi, mas o eleitor, né, tem um olhar diferente para essa questão toda. Como é que você vê esse novo momento da política? Olha, Flávio, Rio Bonito, em particular, ela tem uma referência muito grande da política, né? Porque, na verdade, eu costumo até falar em todos os lugares que eu vou do estado do Rio, para frisar, nós tivemos voto em 76 municípios, então andamos muito, né? Hoje estamos andando mais um pouco, porque o estado são 92 municípios, e uma parte daquela região, Três Rios e das Flores, nós não fomos da outra vez, diferentemente do que estamos fazendo hoje. Rio Bonito é uma cidade que sempre teve político de referência, né? Tivemos aí vários e vários políticos, diferente da nossa cidade, né, Zé? Que Araruama nunca deu oportunidade de ter os políticos a nível, que eu falo, a nível de Estado, né, e de Congresso Nacional, tanto na Alerj quanto no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados Federal, que nunca elegeu ninguém. Aí, com muita dificuldade, o ex-prefeito Miguel Giovanni conseguiu furar esse feudo, né? Se elegeu, depois veio o candidato a prefeito, lançou a esposa, se elegeu, enfim. Araruama não tem mais ninguém. Diferente de Rio Bonito, que sempre teve representantes, tanto em Brasília quanto na Alerj, né? Eu esqueci agora o nome, só para refrescar e dar um dado histórico. 1950 é o nosso primeiro deputado federal. Olha só. De Rio Bonito. Né? Não, e tivemos também... E estadual também. Aí, prefeito, governador, Celso né? Peçanha, né? Celso Peçanha, que foi governador, foi prefeito da nossa cidade. Então o Rio Bonito tem um histórico, assim, eu falo até com muito orgulho disso, né? Agora, o caso aí hoje, de tudo que está acontecendo, né? Como você citou aqui, são coisas que às vezes acontecem no mundo político que a gente não consegue nem tirar como referência, porque são coisas que no final das contas não vai a lugar nenhum. Eu acho que existe até um desgaste, uma coisa assim, de gasto muito grande, né? Porque você, quando faz operação, quando faz essas coisas, você tem um gasto, né? Quem paga os impostos somos nós. Eu acho até, às vezes, uma irresponsabilidade da maneira, né, de muitas vezes, que acontece isso, e que no final das contas, quando se termina tudo, a gente vê que não é bem aquilo que a imprensa divulgou, tá? Com todo respeito, você que é radialista, mas não chega, não condiz com a verdade, tá? Muitas das vezes, não estou dizendo que é sempre. Então eu tenho um pouco de cautela para falar dessas coisas, né? Porque a gente tivemos aí o ex-presidente Lula, foi preso, hoje é candidato a presidente da República, né? Sem problema nenhum, né? Pelo que eu vejo na mídia aí, no direito político, enfim, não dá pra gente fazer assim ter uma certeza de nada com relação a isso, né? Então, mas voltando a falar aqui, a nossa cidade dá muito orgulho disso, sabe, Flávio? De nunca ficar sem representante, como Saquarema, por exemplo, tem 3 deputados hoje, tem 2 estaduais e um federal. Eu acho que a região, tendo seus representantes, isso é muito importante, que fortalece, principalmente, se houvesse assim um consenso, de trabalhar em conjunto em prol da nossa região, né? Porque a região é grande, não é isso? Com muitas dificuldades, que aclama assim, benefícios para a população, e eu acho que quanto mais, melhor, na minha opinião. Agora, tem aqueles que vêm para nada, né? Que vem, ganha eleição, não diz para que veio,
não coloca uma proposta, não coloca um projeto de lei, as emendas você não sabe para onde vai, não leva nada para lugar nenhum da nossa região, e vão se reelegendo, né? Mas o povo está mais atento a isso, tá? Eu queria que você fizesse essa primeira leitura para eu poder entrar na segunda pergunta, que eu acho que o que leva você para Araruama também é oportunidade de trabalho, emprego, essa coisa toda, né? Com certeza. E trabalho e emprego é um negócio que hoje nós precisamos bastante. Aliás, esse pede que existe dentro da política muitas vezes é pela falta de oportunidade de trabalho, falta de emprego, essa coisa toda, né, e tal. Como é que você vê essa questão, essa geração? E aí, para você que está nos acompanhando, vale acrescentar que o nosso amigo Russo é um dos pré-candidatos a deputado federal da nossa região aí. O que um deputado federal especificamente pode fazer? A gente sabe que o cara que está no legislativo, ele tem o papel de fiscalizar o poder executivo, o próprio poder legislativo no exercício da sua função, e fazer propostas, né, de lei, etc. e tal. Nessa questão, por exemplo, o que um deputado federal pode fazer para amenizar essa questão do emprego? Falou-se muito no final dos 2010, alguma coisa, em petróleo, gás, mas descobriu-se que o caminho não é muito esse, né, Russo? O que você pensa para essa questão de trabalho, de renda, qualificação profissional aqui para a nossa região? O Brasil viveu um momento de um novo Eldorado, né? Você vê que nas faculdades da Europa, da América, estava tendo aula, né? Quase obrigatória, né, de português. Tinha que saber falar português, porque o Brasil dava a impressão que seria o grande Bumba, né? Naquele momento, né? E provou-se ali que a gente, infelizmente, não tinha quantidade de mão de obra qualificada. O que eu penso com relação a isso é o seguinte, Flávio. Eu, por exemplo, fui um cara que trabalhei aqui em diversos setores, né? Fui serralheiro ali na Cimefel, fui camelô com muito orgulho ali com o falecido João Lessa, que foi um dos camelô, assim, que eu acho até que dá um pouco de importância, né? Porque ele deu oportunidade a tanta gente de seguir um caminho do bem, de ser um homem vencedor, e ele se preocupava com isso. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, né? Em memória, que infelizmente não se encontra mais entre a gente. E o que me levou embora daqui da nossa cidade, não é embora, a fazer a minha vida fora, né? Que eu nunca deixei de estar aqui. Pelo menos uma vez por semana eu nunca deixei de estar em Rio Bonito. Foi isso, a falta de oportunidade, né? A geração de emprego e renda. Os jovens vão para a faculdade. Hoje está tendo até um problema muito sério, Flávio. O jovem hoje ele não se sente mais aquele de ir para a faculdade, sonhar, de ter um canudo embaixo do braço, porque ele vem um monte de desempregado. Então o que eu acho que está faltando, na verdade, é os políticos se comprometerem mais com isso, se preocupar com as gerações que vêm. Porque eu, por exemplo, tenho 55 anos, vou fazer no dia 7 agora próximo, 56 anos. É evidente que quero viver 200 anos, mas a gente sabe que na realidade não é essa, né? Então a gente tem que se preocupar com quem vai suceder a gente no futuro próximo. E eu acho que isso que é de suma importância, é a gente poder proporcionar a esses jovens não só a condição de fazer uma faculdade, mas de também colocar no mercado de trabalho, porque senão não adianta nada, não é isso? Então, eu acho que ali tivemos ali a história do Compes, que infelizmente foi uma coisa triste, deixou Itaboraí na situação que Itaboraí se encontra hoje. Devagarzinho ela está tentando se recuperar. Refletiu em Araruama, refletiu em Rio Bonito, refletiu em Silvio Jardim, Cachoeira de Macacu. Niterói já tem uma situação um pouco mais equilibrada, eu acho que não refletiu tanto. Em Saquarema, na cidade vizinha, porque eu via lá os ônibus sair cheios de gente para vir para aqui trabalhar e à tarde voltava. Isso gerava, os pais tinham plano de saúde, colocava as crianças no colégio particular, morava numa casa decente, comia pizza no fim de semana, supermercado cheio. Enfim, foi uma derrota total. E hoje muitas dessas pessoas, Flávio, por incrível que pareça, estou falando que eu já procurei saber, passou até a ser morador de rua, Flávio. É lamentável você ver o cara que tinha uma casa, uns filhos estudando, plano de saúde, acabar embaixo de uma marquise. Então acho que isso, apesar da crise mundial e tal, mas naquele momento eu acho que foi uma irresponsabilidade muito grande dos políticos, tá? Que só pensaram no seu umbigo. E que não, porque às vezes, muitas das vezes eu vejo, como nós já vimos aí na mídia, o cara tomar uma garrafa de vinho que custa 5, 6 mil reais,
e saber que naquele momento, aquela garrafa de vinho que ele está tomando está ceivando a vida de uma criança, de um idoso. Por quê? Porque ele está usando, eu estou colocando como referência uma garrafa de vinho de 5, 6 mil reais. Então, isso é que os políticos têm que ver. O político não pode fazer política, Flávio, pensando em ficar rico e adquirir bens. O político tem que fazer política pensando no próximo, né? Porque eu volto a repetir, ninguém é eterno. E tem pessoas que acham que não, que vai juntar até morrer. Não é isso que eu quero. Pelo menos eu acho que todos não deveriam querer ser isso, porque a política não é para isso, Flávio. A política é para fazer o bem ao próximo. Pelo menos foi para isso que foi criado. Não é isso? Pelo menos o estado de bem-estar ele parte a partir da ação da moçada que está na política, né? E assim, o senhor tem... Eu fico com a expectativa também, olhando, observando a sociedade, que a moçada, por vezes, quer do político, exige do político algo que o político não está na atribuição dele oferecer. Existe uma má compreensão por conta de práticas que se fez durante décadas e décadas, né? E existe hoje uma má compreensão. Tem uma fala muito interessante do Tiririca, né? Que ele diz que lá em Brasília se trabalha muito, se produz pouco. E é uma realidade, isso não é só em Brasília, não. Eu vejo aqui na Câmara de Vereadores aqui de Rio Bonito, de Tanguá, Itaporaí, nas nossas pequenas câmaras aqui em Araruama não deve ser diferente. A moçada trabalha muito todo dia, tem carro indo para lá, carro indo para cá, mas a produção é muito pequena, né? A produção que chega na ponta da corda, lá no final, no eleitor. Isso gera aquela grande pergunta que deixa de vez em quando o político chateado. Para que serve vereador? Para que serve deputado? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Mas me parece que essa pergunta é por conta de um mau entendimento, e por vezes culpa nossa também, da mídia, né? Um mau entendimento da função da classe política em si, que boa parte da população entende que o político é aquele caixa eletrônico que ele vai chegar lá com cartão de crédito, e esse cartão de crédito às vezes é a amizade, é a influência, não sei o que, então chega lá e passa o cartão e cai o dinheiro da conta de luz, da conta do não sei o que lá e tal, e por aí vai, né? Como é que você vê isso? Como é que a gente pode mudar isso na cabeça do eleitor? Que práticas precisamos começar? A gente entende que nós temos as pessoas que necessitam de assistência. Eu entendo isso. Tem gente que é pobre, que é humilde, que precisa ajudar, sendo político ou não. É um trabalho humanitário, de você ajudar aquela família, um cara que ficou desempregado, a mulher está sem trabalho, etc. Crianças passando necessidade, então você vai humanamente, humanitariamente você vai atender. Mas nós temos, além disso, nós temos uma máquina, por vezes, que acaba fazendo com que a política seja mal compreendida pela população. Isso me faz entender também, Russo, que o político em si ele carrega um peso muito grande, de uma série de cobranças que, por vezes, não é bem dele a responsabilidade, é de uma série de outras conjunturas institucionais, a própria sociedade e tal. O que fazer a partir da política para mudar esse entendimento, essa compreensão? Ô Flávio, eu vou fazer aqui eu vou voltar lá atrás, no tempo que eu era bem criança, bem menino, né? O meu falecido pai, né, em memória hoje, costumava me levar, porque as pessoas não devem saber, a não ser as pessoas da minha idade, né? Que no passado a gente fazia política no carro oficial. A gente saía com o prefeito, eu mesmo saí diversas vezes com o Bidinho, o saudoso Moraes Filho, né? Pai do meu amigo Pibide ali. E a gente saía, existia uma ética. Por exemplo, a gente ia caminhando lá na mata, lá no Rio Seco, e ele dizia, naquela casa eu não vou entrar não, porque ali o pessoal que vota com a Abdala. E a gente passava direto, aí na outra entrava, e era o pessoal que acompanhava ele. O que eu via nisso? Como você citou aqui, as pessoas mais humildes, né? Que têm deficiência, né? Enfim, em tudo, em saúde, educação, em segurança, em tudo. Eles, na verdade, o prefeito, o vereador, era um padrinho, era uma tauba de salvação. Qualquer problema que o cara tinha, o cara ia até aquelas pessoas. Meu pai me contava muito, e minha mãe, minha falecida mãe, que eu tive um problema muito sério de saúde e que ele estava numa padaria comigo nos braços
E o prefeito perguntou para ele, o que tem com esse menino? Aí o papai falou, não vai ter jeito não, já está com um problema muito sério. Enfim, papai sem condição nenhuma, mamãe também. E ele pegou uma folha de papel de pão, porque antigamente, Flávio, embrulhava o pão num papel meio... não era nem branco, era meio cinza, eu ainda peguei isso. E escreveu, ele pegou uma caneta, escreveu e mandou papai ir na Santa Casa de Misericórdia procurar a freira lá, que era a diretora, né? A madre superior. Superiora isso, que comandava a casa. Obrigado aí pelo lugar. E papai chegou lá, enfim, ficou ele na frente, passou uma freira, perguntou o que era, ele mostrou o papel, levou lá. Enfim, lá eu fui tratado, me recuperei, fiquei bom. Então, era a pessoa ficava grato, né? Era obrigação de seguir aquelas pessoas. Hoje não. Hoje a política virou empresa. A gente sabe de muitos políticos que chegam a gastar 30, 40 milhões numa candidatura. Essa conta não vai fechar nunca. Se ele for prefeito, se ele for deputado 1000 anos, ele não consegue pagar essa conta. Bom, então tem alguma coisa que eu não conheço, né? Posso falar. Eu apenas estou vereador pela 3ª vez. Diga de passagem, fui 2 vezes presidente consecutivo, junto com o meu amigo Zé Antônio aqui, e nós não vimos nada disso lá, né, Zé? Então deve ter alguma coisa assim fantástica, né? Vamos fazer igual o Tiririca, quando descobrir eu conto para vocês. E eu acho, brincadeira à parte, eu acho que tem alguma coisa muito errada por trás disso. Então virou o quê? Uma mega empresa, tá? E que não mede esforço nem custo para o objetivo que é a cadeira. Isso vai distanciando o povo do político, né? Porque esse mesmo cidadão que vem e gasta 30, 40 milhões, ele não vai atender em 40 meses ninguém. Aí faltando 8 meses ele vai voltar a atender. Por quê? Porque é uma maneira que eu não sei como, eu não quero nem saber como é que ele consegue tirar esse dinheiro de volta, mas ele não vai perder tempo dele de estar visitando, procurando saber por que a rádio aqui de Flávio já não virou FM, e para gerar mais emprego, por que a empresa ali não cresceu, porque faltou uma liberação de um dinheiro do BNDES, o cara quer montar uma empresa ali, mas ele não vai conseguir nunca, porque só as grandes conseguem. Enfim, é uma gama de coisas que a gente não consegue compreender, entendeu, Flávio? Então, o que eu vejo hoje, né, para resumir a pergunta que você fez, é o seguinte: a política deixou de ser política e virou um mega negócio. Essa é a minha visão da política hoje, entendeu? Infelizmente. Mas, por que isso? Porque os novatos, eles têm menos chance. Na outra eleição nós perdemos por muito pouco. Por muito pouco, foi uma diferença muito pequena. E o que acontece? Se você olhar a eleição de 2018, foi uma eleição que o povo deu oportunidade daquela política antiga. De votar em quê? Votar num país melhor, numa mudança, dizer não ao projeto político que estava implantado. E, infelizmente, foi um desastre quase na sua totalidade. Aí a política hoje eu vejo o quê? Voltando novamente para a mão dos profissionais de política. Entendeu? Então, aí o povo fica o quê? Não acredita mais em nada. Ele votou sem pegar dinheiro. Não adiantou nada. A gente viu aí, o Bolsonaro ganhou sem tempo de televisão, sem tem nada. Né? Sem dinheiro, nada. Sem... Vontade do povo. Foi a vontade do povo. Então, o que acontece? Isso, porque a gente vive em busca de um super-herói todos os dias. O pai é o super-herói, né? A mãe é a Mulher Maravilha. E porque isso é de costume da gente, né? A gente nasce e cresce com isso. Só que quando o super-herói descobre que o super-herói só tem uma perna, né? Que aquela espada dele, não se bater, quebra, aí você começa a ver decepção, não é isso? E vai levando a gente para esse pensamento de que não vale a pena. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, deixar uma mensagem: sempre vale a pena. Temos que acreditar. Qual é a minha grande intenção hoje? É abrir um espaço para mostrar para os outros, para os meninos humildes, como eu fui, de uma história que também não é coisa de referência para nada não, porque a maioria do povo de classe 2, 3, 4, 5, 6 tem a mesma história que a minha, então não é referência para nada. Mas que pode sim
tá? Pode ser prefeito, deputado, vereador, empresário, basta querer e lutar. A gente só sabe se a gente vai conquistar ou não se tentar. Não é isso? Sem tentar, você nunca vai saber. Então, eu acho que as pessoas, eu tenho um grande sonho, envolver a molecada nova na política, para que ela passe a ter uma visão diferenciada. Aí nós podemos pensar a curto, médio prazo, a ter outros tipos de política no nosso Brasil. 2009, 2008, eu estava na faculdade de comunicação e na matéria de marketing eu fiz um trabalho sobre René Senna. E o pessoal nem sabia que eu morava em Rio Bonito. E a gente descobriu na matéria de marketing que o que faltou ao René Senna foi trabalhar para ganhar os 52 milhões que ele ganhou de uma noite por dia na Mega Sena. Então nós estudamos fortunas como Antônio Hermílio de Moraes, Silvio Santos, uma das pessoas que são bilionárias no Brasil e no mundo, e essas pessoas começaram trabalhando lá com 10 anos e foram multiplicando seus orçamentos, a grana que eles tinham, etc, até chegar a ser pessoas muito bem-sucedidas, mundialmente conhecidas, etc. E tal. E o trabalho que nós fizemos ali, Rússia e amigos estão nos acompanhando, ficou muito nítido que tudo que aconteceu com o René Senna foi porque aquela grana de repente apareceu no colo dele, ele não sabia o que fazer com ela, nem a própria contratação de uma empresa de segurança para lhe dar segurança foi o que levou ele a ser executado, né? Porque não teve orientação ali, etc. E tal. Eu não sei como que você vê isso, mas na minha concepção, eu acho que o que faltou nesse voto de 2018, que a moçada votou para mudar, foi meio que faltou um pouquinho mais de inteligência, porque eu entendo que não basta só tirar João e botar o Antônio, né? Esse Antônio que está chegando, ele tem que ter algumas particularidades, algumas práticas, algum conhecimento. Talvez eu acho que só salve o presidente Bolsonaro, porque foi deputado 30 anos antes de ser presidente da República, ele conhecia a máquina, sabe como lidar. Tanto é que ele fala o negócio, daqui a pouco ele volta atrás, manda Michel Temer fazer uma carta, briga com o STF, daqui a pouco vai lá, acerta. Isso tudo é jogo de cena, a gente sabe disso, malandro que ele foi de conhecer como funciona o parlamento e como funciona o jogo político, né? Eu acho o Bolsonaro muito inteligente. Ao contrário do que dizem, eu acho ele muito inteligente. Experiência que ele ganhou ali naquele barril de pólvora que é o Congresso Nacional. Mas eu entendo que colocou-se muita gente nova lá, que quando chegou naquele espaço, né, eu vou dar um exemplo claro aqui, o senhor não precisa concordar comigo, mas eu vejo, por exemplo, eu quando olho o Rio Bonito, olho Tanguá, né, os dois chefes do executivo, né, você tem o Rodrigo Medeiros, que tinha uma experiência na gestão pública, foi secretário, foi isso, foi aquilo, aquilo outro, tal. É um cara que vai muito bem avaliado pela sua população. Já em Rio Bonito, houve uma mudança, entrou um cara que não tinha o preparo político para estar no lugar e tem encontrado dificuldade para gerenciar. A leitura que eu faço é que não erramos quando escolhemos renovar. Talvez a gente erre na renovação que eu escolho como representatividade da renovação que eu queria. Vejo outros municípios aí assim também, né? E vejo deputados. Eu lembro aqui, e o Humberto que está assistindo aqui atrás vai lembrar de amigos nossos vereadores que conseguiram ser eleitos vereador aqui na cidade quando no segundo mês de mandato já estava querendo ir embora, porque o cara descobriu que não era aquilo que ele queria. Então houve uma mudança. Lembra disso? Houve uma mudança. Tirou-se João e botou Antônio no lugar. Só que Antônio entendia que a coisa funcionava de um outro jeito. E de vez em quando o cara segredava, né? Depois que tomava cerveja, então, se ficar mais à vontade para falar, ele contava aquele segredo. Rapaz, eu estou doido para acabar o mandato, vou embora, porque não é exatamente o que eu pensei. Então, qual é a leitura que eu quero fazer aqui? É que por vezes não adianta só nós renovarmos, né? E por isso que eu acho que é importante propagar os seus 12 anos aí de mandato numa Câmara de Vereadores, porque é alguém que tem uma experiência política. Não adianta a gente querer renovar a política, minha gente, né? E aí eu estou falando aqui na condição de um cara que há 15 anos olha para esse cenário como jornalista, transitei na política também, que eu fui candidato aqui. Então, não adianta o sujeito querer colocar um
um camarada lá que ele não tem o conhecimento, que ele não tem o trânsito, que ele não tem... Nós temos, por exemplo, uma liderança muito bem sucedida em Rio Bonito, mas que tem uma grande dificuldade de lidar com a política, que é o ex-prefeito Mandiocão. É uma liderança consolidada, um sujeito que foi prefeito 3 vezes, etc. e tal, mas é sempre aquele pau com formiga na hora de governar, briga com Câmara, briga com representatividades acima da... É nítido que falta algum tipo de experiência, de um lastro político na hora de desenvolver o trabalho, né? E é nisso que eu queria focar aqui a nossa conversa. E a pergunta seria: que experiências que o seu mandato de vereador em Araruama, 3 mandatos, lhe dá para estar em Brasília, transitando ali entre os leões, né? Porque você tem lá uns camaradas que tem deputado federal lá em Brasília, minha gente, que o cara é tanto tempo deputado federal que não senta outro na cadeira dele, que já tem a forma da bunda dele lá na cadeira. 30 anos sentando no mesmo estofado, já está... Você vai chegar lá, a cadeira não vai aceitar. E como lidar com isso? Só alguém que conhece esse ambiente, né, Russo? Como é que experiências que você traz dos seus 12 anos para chegar em Brasília e conseguir conversar com essas feras? Tem um amigo meu, que eu vou contar aqui, você vai saber quem é a figura, né? Tem um amigo meu que fala assim: eu fui um dia lá no Congresso Nacional, conheci Michel Temer, ele fala o nome de um monte de cacique, né? Jader Barbalho, numa festa do MDB, que não sei o que. Rapaz, eu fiquei igual uma criança naquele meio, né? Então, esse amigo meu se chama Humberto Belgas, vereador que de Rio Bonito, aqui atrás, não é Humberto? Então você chega lá, você vai lidar com esses caciques todos, né? Como se consolidar, ao mesmo tempo respeitando os espaços, que o negócio lá é meio parecendo com o jogo de bicho, é cada um do seu quadrado, né? E é claro que a experiência no Legislativo de Araruama te dá esse trânsito, né? essa imaginação. Não é eu que nunca fui nada que vou chegar lá para lidar com isso, né? Que experiências que você traz? Como referência é muito importante, mas não é, como você disse, que eu que não fui nada. Não é bem assim. O que acontece? Na verdade, não se começa a casa pelo telhado. A casa tem que ter alicerce, uma fundação boa para que ela seja durável, correto? Eu, por passar esses anos, né, transitando na política, não é segredo para ninguém, fiquei com o Marcos Abraão durante muitos anos na Câmara de Vereadores, de deputados, desculpa, na Câmara, na Leste. Era uma das lideranças do Marcos. Começamos isso desde vereador junto. É meu amigo, tá? A nossa família tem uma relação muito... Uma vez eu entrevistei Marcos lá na Rádio Sambê, você estava junto com ele. Tava. Então, apenas hoje a gente seguimos em caminhos diferentes na política. Mas isso não, em maneira nenhuma, em momento nenhum, tira o carinho que eu tenho por ele, pela família toda, e com certeza tem por mim também, não tenho dúvida disso. Mas tudo isso serviu de experiência, porque eu coordenei a campanha sempre, desde que começou, em toda a região dos lagos, e dei uma contribuição pequena em Rio Bonito também, né? Afinal de contas, minha família aqui é monstruosa, nunca perdi o contato com meus amigos, sempre deixei isso bem claro. Eu lido assim com meus amigos como se fosse da minha família, né? Porque na verdade a gente que vinha de bairro humilde, a gente era uma grande família, brigava, porque qual é a família que não briga? Briga entre irmãos, mas depois fica tudo bem, e sempre foi assim. Então, com isso eu adquiri experiência e conhecimento. Hoje eu falo aqui, não vou falar hoje que eu não vou fazer propaganda para quem é pré-candidato ou deputado de mandato federal, mas criei assim um vínculo não digo de amizade, né? Mas de conhecer, conviver com muitos e muitos deles. Os papas do marketing falam que hoje nós precisamos mais ter relacionamento do que dinheiro, né? Com certeza. Então isso que você, acho que ao longo desses 12 anos você criou esse... Então, como vereador, né, como presidente de Câmara, porque querendo ou não, você é um gestor, você não acerta tudo. Muitas das vezes também você não comete erro, você é levado às vezes a cometer erro. Tudo isso serve de experiência, né? Hoje, nessa pré-campanha, eu já não estou cometendo muitos erros que cometi na outra. Porque o político, na verdade, quando ele vem pleiteando uma cadeira dessa, ele é meio sonhador.
né? Ele leva a coisa assim para um glamour e tal, e não é bem assim, né? É um troço meio complicado. Você tem que ter assim, muito cuidado com o que você fala, como que você vai se portar, com quem você está, quem está ao seu lado. Sempre dizer para todos que todos são iguais, atender todos iguais, da mesma maneira, porque todos que fazem parte de um grupo, na minha opinião, têm o mesmo valor. Não importa se você tem 10 votos, se outro tem 100, outro tem 500. O que importa é qual é a sua participação e sua dedicação no trabalho para que você alcance um mandato. Então, eu acho não, tenho certeza absoluta que tudo isso, esse tempo que eu convivi, que eu fiz conhecimento, abri porta, né? Eu acho que isso tudo ajuda muito e vai ser muito benéfico, né? A gente conseguindo alcançar o objetivo, que é uma cadeira no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, isso vai ajudar em muito. Como você falou aí que tem que ter cuidado, tem um deputado aqui, eu acho que ele não vai ficar nem chateado comigo se eu falar não, porque ele hoje não é mais deputado, hoje ele é o coordenador do prefeito Eduardo Paes, que é um cara muito inteligente, que é o Luiz Carlos Ramos, conhecido como o homem do chapéu, né? Eu fui lá no gabinete dele, tinha um monte de chapéu na parede, cada hora ele saía com um. E ele disse que lá ele viu cenas de ter assim, tipo, 5, 6 deputados federais conversando, e o cara inocentemente vinha caminhando em direção àqueles 6. E um daqueles fala assim, ô, espera aí que ele está conversando, depois chama o deputado. Ou seja, o cara, como você disse, não podia nem chegar perto para não ouvir o que estava sendo conversado. Então... Como diz o filósofo Bruno Henrique, jogador do Flamengo, a conversa ali era outro patamar. O outro patamar, não era para eles. Então, eu acho que esse relacionamento ajuda muito. Porque o cara também já te trata com um pouquinho de respeito. Conhecer esses espaços. Porque lá, eu costumo dizer o seguinte, lá tem um microfone desse aqui, bem remunerado, tá? Bem remunerado, com assessoria de primeira. Basta você ter coragem de ir lá e falar o que tem que ser dito. Assim você adquire respeito. E pode ter certeza, se eu na convenção, meu nome for deferido, porque hoje eu sou pré-candidato, né? For realmente candidato, o partido me aceitar como candidato, e chegar à cadeira, pode ter certeza que vocês vão ligar a televisão do Jornal Nacional e vai me ver lá. Por quê? Porque eu não vou ser um desses que o cara vai dizer, peraí, porque ele nunca mais vai ter a oportunidade de ter minha companhia. E pode ter certeza que qualquer coisa que eu fique sabendo, que eu tenha certeza que eu não sou leviano, de fato de direito, que eles venham cometer, eu vou falar no microfone. Não devo nada a ninguém, o povo não me elegeu, não me colocou lá, não me paga um salário, até um salário até bom, né? Diz que é bom salário, eu não sei. Então eu vou falar. Porque eu acho que isso é dever. Não é direito não, é dever, que quando você vota naquele cara, você espera que ele seja sua voz lá. Não foi assim que Bolsonaro chegou à presidência? Porque você vira falando, eu tinha vontade de mandar aquele cara para o lugar, aí ele ia lá e mandava. Aí você falou, opa, sou eu, entendeu? Então ele matou muita vontade de muita gente, entendeu? Não da maneira que ele faz, não concordo com algumas coisas, né? É natural, né? Sim. É isso, cada um tem suas particularidades. E nós, como ser humano, temos que respeitar o outro, né? Entender, a gente não entende, mas tem que respeitar. Por isso vivemos numa democracia, não é isso? Não era tudo isso que a gente queria? Então, o respeito como você se posta politicamente, na sua vida pessoal, eu tenho que respeitar isso. Porque cada um tem um CPF. Eu respondo pelo meu exato, você pelo seu. Eu não posso querer que você responda pelo meu, nem eu pelo seu. Então, acho que a gente tem que ser responsável por tudo que a gente faz. E tudo tem um custo, tem um preço, não é isso? Então eu acho que eu estou muito bem preparado para isso, não tenho dúvida disso não. Queria uma análise sua também, Rosa, sobre o governo do Estado, né? Tem aquela marca meio esquisita que os últimos governadores nossos acabaram presos ou caçados e tal, isso trouxe uma marca muito ruim para o Rio de Janeiro, né? E o Cláudio Castro, que era um sujeito que ninguém conhecia, né? Eu nunca tinha visto, pessoal, desculpa, viu? Mas antes do Cláudio Castro ser vice do Wilson Witzel, eu nunca tinha ouvido falar em Cláudio Castro e eu me julgo um sujeito minimamente informado, sobretudo em relação à política, né? Acho que ninguém. Acho que ninguém conhecia o Cláudio Castro. Na minha análise, é uma grata surpresa, né? Me parece um cara muito habilidoso, muito tranquilo, né, e tal.
No interior ele, né? E que análise que você faz hoje do governo do Estado, a figura do governador Cláudio Castro, que eu acho que é pré-candidato à reeleição, Sim. acredito eu, né? Sim. E aí sim, para fazer um mandato dele, né? Porque sei que ele está meio que tampão, porque era vice do Witzel, o Witzel foi afastado. Dessa vez vai ser o mandato de fato direito dele. Exatamente, né? Dessa vez a caneta é dele, né? Então, que análise que você faz desse tempo aí do Cláudio Castro? Olha, o que eu estou gostando muito, assim, de ver no governador é a sua andança pelo interior. A gente sabe que estamos em período pré-eleitoral, mas mesmo antes disso, ele fazia questão de estar no interior. E já há muito tempo que a gente não vinha, a não ser quando tinha um desafiliado político muito forte. Lideranças muito fortes. Isso, aí o governador, o Cabral era um, ia naqueles lugares. Sim. O Paulo Melo era um afiliado muito grande, ele estava sempre em Saquarema, e por tabela pegava um pouquinho, um pedacinho de Araruama, raras vezes, mas ia. Então, esse governador tem esse diferencial. Ele está andando no interior do estado do Rio de Janeiro. E isso é importante, porque ele leva o governo do estado para mais perto daquele povo esquecido, que é o povo do interior. E que, diga de passagem, é um dos melhores povos que tem, cara. A maneira que eles recebem você, dá briga para você comer na casa de um de outro, para você dormir. Eu tive um fato agora recente em São José do Bar, que lá não tem restaurante à noite. Eu não sabia. Eu estava o dia inteiro sem comer, fui lá encontrar com o vice-prefeito de Pada, o Jadir Júnior, e cheguei na casa dessa pessoa maravilhosa, família excepcional, e ele falou assim, não, vamos fazer comida. Eu falei, não, eu vou comer no restaurante. Que restaurante você vai comer? Eu falei, não, aqui não tem restaurante não. O único hotel que tinha aqui fechou e tal, você vai ficar lá no meu sítio aqui, e vamos fazer um jantar para você. E fez na hora. Então, o povo do interior tem essa maneira, sabe, esse jeito de receber a gente. Então, eu vejo o Cláudio Castro levando o poder do governo do Estado, da estrutura do governo do Estado, para o interior. Isso tem colocado, né? Ontem mesmo estávamos com ele, né? Lá em Paulo de Fronten. Você vê que ele é uma pessoa simples, né? Perfeito não é, porque ninguém é perfeito. Tá? Tem uma coisinha ali ou outra que a gente vê. Não tem ninguém aqui dizendo que o cara é santo. Não, né? não. Agora, ele tem se preocupado muito com uma coisa importantíssima, principalmente pós-pandemia, que é trabalho, emprego e renda. Isso pode ter certeza que tem muitas famílias hoje que estão amparadas pela administração do governador Cláudio Castro. Tá? Eu sou testemunha disso, que eu tenho visto, acompanhado. Eu acho que ele é um menino ainda, eu acho que eu tenho certeza que ele merece a oportunidade de permanecer naquela cadeira, porque pelo menos você vê a vontade do cara de fazer algo para deixar o nome dele marcado ali. E ele faz isso muito bem, sabe? É um cara inteligente, tá? Sortudo ao extremo, né? De ter chegado ali, e mais sortudo ainda de conseguir transitar bem em Brasília naquele momento muito difícil e conseguir manter o Rio de Janeiro com todas as dificuldades num caminho de crescimento. Eu acho que isso aí tem que tirar o chapéu para ele, cara, porque qualquer um naquela cadeira ali ia se borrar todo de medo. O momento era muito difícil, o momento de uma cassação de um governador do estado, como você mesmo disse, várias prisões, depois que na minha opinião não roubou nada. Na minha opinião, o Witzel não roubou nada. Eu fiz uma avaliação bem profunda daquilo ali, eu achei que ele foi antipolítico. Eu acho que ele não conhecia o jogo. Eu acho que o Witzel saiu pela mesma razão que a Dilma saiu, né? Justamente. Faltou habilidade política. Habilidade política. Ladroeiro não tira ninguém do mandato, minha gente. O que tira o cara do mandato é não saber lidar com os colegas. Caminhar com os políticos. E como disse aqui o vereador Zé Antônio, a pandemia, um troço assim fora do normal, tá? Que eu vivi lá dentro, inclusive perdi até minha mãe, meus primos, muitos amigos com essa doença. Acho que todos nós perdemos alguém, né? Mas você percebe que o momento era muito difícil. E o Cláudio Castro, ele conseguiu lidar muito melhor com isso. Não se assustou com o cenário catastrófico que tinha diante dele? Ele foi motorista da Alés, depois motorista do atual líder dele, do governo, que hoje é conselheiro, né?
Eu acho que está bem representado. Tá? O tribunal está muito bem representado, porque o Marco Pacheco é um cara inteligentíssimo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É um advogado. Ele é um cara. Tive algumas vezes com ele, falei até por telefone com ele, agora logo depois da eleição, para parabenizá-lo. Então, hoje você vê como é que é a coisa, né? O cara foi motorista, foi assessor, chefe de gabinete, caiu no colo, foi vereador, né? Não pode esquecer disso, perdeu uma, ganhou outra. E virou governador. Foi vice e depois virou governador do dia para noite. E eu acho que ele está fazendo bem o papel dele, justamente por ele estar perto, como eu citei lá atrás, Sim. Perto de tudo isso, ele aprendeu, pô. Eu acho que, sendo motorista da Alerj, o governador Cláudio Castro, quando ele estava na faculdade da política. Sim, sim. Eu fico imaginando o tanto de negócios, de acordos, de trairagens e de fechamentos que ele deve ter visto e aprendeu, cara. O que fazer, o que não fazer, etc. Esse tempo que ele levou, né? Não precisa ter mandato para aprender, viu, gente? É estar perto olhando o que faz e o que não faz, né? Verdade. É basicamente isso. E acho que essa galera que acaba patinando quando chega no mandato é porque não tem essa experiência de conhecer o bastidor, né? Eu costumo dizer que fala-se mais de política lá no Carneiro de Neném do que na Câmara de Vereadores. Efetivamente, a política como ela é, ali as coisas que acontecem, projetos, planos e tal, porque por vezes a tribuna é o Russo. Às vezes aquele churrasco dos amigos, ele acaba sendo mais. Os fechamentos muito acontecem mais. Ali, os acordos, as conversas. E eu não estou falando de sacanagem, não, tá, gente? Né? Quando você de repente está achando que estou falando de sacanagem, não estou falando de vadiagem aqui. Estou falando de acordos mesmo. Cara, olha só, vamos comigo, etc. e tal. Vou te ajudar aqui, você me ajuda lá depois, etc. e tal. Isso acontece muitas vezes no ambiente social dos políticos do que efetivamente nas casas institucionais, né? E aí, como eu durante bastante tempo estou muito sempre perto desse movimento, a gente acaba entendendo que as coisas funcionam e talvez seja isso que falte à moçada, né, que acompanha a política. Vamos mandar aqui alguns abraços para a moçada que está nos acompanhando. O Wellington Azevedo. Meu amigo, meu irmão, estamos juntos nessa missão. Até rimou, hein, Wellington? Gostei de ver, hein? Um abraço para vocês, estamos juntos, né? Abraço, Wellington. Francisco Pereira diz aqui, rumo à vitória, né? E a gente espera que não seja aquela vitória que é a capital do Espírito Santo, né? Seja o triunfo lá. Francisco Pereira diz aqui, boa tarde, meu primo, estamos juntos. A minha amiga Mirilza escreveu aqui, boa tarde, primo. Essa é uma novidade, hein? Não sabia que Mirilza era sua prima. O meu amigo Carlos Alberto, lá do bairro Monteiro Lobato, aqui de Rio Bonito, grande amigo nosso, diz aqui, tá aí, um novo na política e no cenário nacional, né? Abraço, meu amigo Carlinho. Minha prima Clarice, lá em Tanguá, um beijo para você, Clarice. Pensa num cara gente boa, disse aqui Carlinho, né? O meu amigo Rola, né, me permita chamar ele de Rola, o Alex, né, porque ele colocou aqui, é a Rola que está falando, né, então tá tudo certo. Boa tarde, Flávio, por aqui, Rola do Boqueirão. Russo é um cara muito humano, esse é vizinho seu lá. Merece uma oportunidade, coração que não cabe no peito, estou aprendendo muito com ele no cenário político e humanitário, né. Quem mais que passa aqui? Minha amiga Ângela Lopes, boa tarde para você. Aninha Brito, Aninha, parabéns pela festa, hein? Parabéns pela festa. Aliás, eu quero cumprimentar também o cara que idealizou lá o rancho Quilomania. Que negócio bacana aquilo lá, hein, cara. Bonita aquela área, o cara que pensou, que desenhou aquilo lá, né, é um sujeito bom, né, tem esse hábito de pega um negócio caidinho, né, bota um negocinho ali, outro aqui, uma zarara, e fica bonito pra caramba. O cara é bom nesse negócio aí. Tem que ver a casa de São Pedro, eu sempre gosto de falar dela. Aninha, beijo pra você, minha amiga. Maria das Graças Vieira, estamos juntos, nasci em Nova Iguaçu, mas amo Rio Bonito aí. Pessoas dizendo, né, que dessa questão do não fazer diferença, né, de estar lá, estar cá. Zenilda, grande abraço para você. Meu amigo Wallace, nosso vizinho de Serra do Sambeu, chamado Bonitinho da Serra, como é conhecido aqui na rádio, está afinando o café lá da Rosa Marina e do Vaguinho Corretor. Abraço pro Vaguinho. Vaguinho Corretor, que é lá da sua área lá também, né? Meu primo também.
Odalé Viana, um grande beijo para você. O pessoal vai passando aqui, deixando nos comentários. O Edson Matias deixou aqui um boa tarde e disse: está entrevistando meu amigo de infância aqui do Boqueirão, Carlos Russo. Dá um abraço aí para essa rapaziada aí, Russo. Manda um alô para essa Eu gostaria de deixar um abraço aí apertado, carinhoso, para todos vocês, né? Tenho certeza que se fosse num domingo de manhã, ia ter muito mais gente. O pessoal está saindo do trabalho agora. A galera está trabalhando. Mas eu, graças a Deus, eu não tenho inimigos aqui. Na verdade, eu não tenho inimigos, mas principalmente em Rio Bonito, eu tenho muitos amigos. A gente tem um relacionamento, muito embora não estando junto, mas de muito carinho, tá? De muito respeito. Né? Por isso que eu sempre falei, eu faço muita questão de estar perto deles, sempre que posso, e não perder esse vínculo. Tá? E fico imaginando, conseguindo alcançar o objetivo de ser deputado, você vê o orgulho que eles vão ter de ter um amigo de infância que vai continuar estando perto deles, estando deputado, entendeu? Isso é muito bom e eu vejo que quando eles vão para a rua pedir voto, eu me emocionei muito no dia da eleição aqui por esses fatos. Você vê que eles vão para a rua com carinho, tá? Eles vão lá brigar pelo voto como se eles fossem candidatos, porque cada um deles se sente um pouco candidato. Eu acho que isso que é importante, é isso que está faltando na política, tá? O cara confiar, acreditar, querer estar junto e sonhar o mesmo sonho. Eu sei que a gente sozinho não vai resolver o problema, né, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, né, da nossa região. Mas a gente já vai começando a plantar uma sementinha e, como eu disse, ter um microfone para que a gente fale e de repente um ou outro vai ver que a gente está certo. Então gostaria de deixar mais uma vez um abraço grande a todos que estão aí nos ouvindo e em particular para aqueles que são meus amigos, né? Que são meus amigos, tanto de infância quanto amigos mais novos, né? Eu tenho amigo de 50 e poucos anos, tenho amigo de 3 dias. Eu sei cultivar, sei somar as amizades, não trocar de amigo, né? Então, um abraço apertado, um beijo carinhoso para todos vocês. Abraço aqui para Theo Nunes, nos acompanhando. Meu amigo Nédio Borgheson, lá de Tanguá. Aliás, Nédio, parabéns aí pela pedalada pela vida. Nédio desenvolve um trabalho bem bacana lá em Tanguá, Russo, com a comunidade terapêutica lá, com recuperação de pessoas que sofrem com a dependência química e tal, esse negócio todo. Ele trabalha na pastoral da sobriedade da paróquia Nossa Senhora do Amparo, lá de Tanguá, e, além disso, tem lá o projeto para recuperação de dependentes químicos, né? O Nossa Senhora da Piedade, funciona ali dentro, ali no Riachão, ali no Muriqui, aquele lado ali. E ele pergunta aqui, como é que você vê essa questão, e se você tem algum projeto nessa área para a recuperação de pessoas que sofrem com a dependência química e também para amparar essas casas que trabalham com a recuperação de pessoas, né? Eu acho que se não fosse Nédio, se não fosse vários Nédios aí espalhados pelo Brasil, o negócio estava pior do que está. Muito pior. E se não fosse as igrejas, tá? Em particular as igrejas evangélicas, elas trabalham muito no sentido de acolher, né? De tentar um tratamento, enfim. Então eu ouvi o Ratinho uma vez falar sobre isso e achei muito interessante. Triste de nós se não tivesse as igrejas evangélicas para nos auxiliar, nos ajudar nesse sentido, porque só sabe o que é triste, é uma doença como se fosse um câncer, né? Que eu, na minha família, perdi pai, avô, primo, enfim. O vício das drogas pesadas na minha opinião, a mesma coisa, porque o cara vai definhando e você não tem como fazer nada. Então eu acho muito importante quando um cidadão desse abre mão do tempo dele, que não é fácil, tá? E se compromete a ajudar, a acolher, a tentar salvar, quando a igreja pega. E muitas das vezes hoje a gente vê aí pastores, missionários pregando tudo isso que eles passaram e salvando vidas. Então eu acho que esse trabalho não tem preço, na minha opinião. E pode ter certeza, né, que eu não sei como eu poderia ajudar,
mas vou estar aberto a ouvir, tá? E porque, levar... na verdade, por vezes, eles entendem mais do que Justamente. você que está lá no carro. Claro, né? claro. Depende desse mas eu vou encontro. ser um despachante de luxo. Faço questão de agarrar junto e falar, me explica, me ensina como que eu tenho que fazer. Porque tudo a gente se aprende. Tá? Ninguém nasce sabendo nada. E o cargo, o mandato é para isso. É para fazer o bem ao próximo. Para dar um exemplo do que você está falando, Russo, o meu amigo Zeca Novaes, né, comandante do Lona na Lua. Cara, você não precisa entender nada de cultura. Senta com o Zeca que ele vai dizer, ó, tem dinheiro aqui nesse ministério, tem dinheiro aqui, tem dinheiro... Zeca sabe onde está tudo. Né? Ele só precisa que esse despachante de luxo vá lá e consiga, através da influência política, liberar a grana para amparar o projeto. Né? Então, e é o que deve acontecer com o Ned também. Né? Eu me deixo já à disposição, já antecipando tudo isso, ser passado em convenção, disputar, ganhar, eu já me deixo à disposição no que eu puder, tá? No que tiver em minha condição para ajudar. Porque eu sei como é triste, eu não vou nem citar aqui gente da família, gente amigos, tá? Que passa por esse problema, que é um problema, eu acho que é a doença do século, tá? Uma doença do século, e que começa de brincadeira. E depois, quando vai se ver, não tem mais volta. Empata com a depressão, né? Que por vezes começa na droga, né? Muito. Tem a tradicional música de Renato Russo que diz que parece cocaína, mas é só tristeza. E Renato Russo, como ninguém entendia disso, né? De ambas as duas coisas, né? Poeta. E assim, gente, ainda, nós falamos aqui sobre a dependência química, eu queria tratar de um outro tema aqui importante, Russo. Eu estou vendo uma profusão de pré-candidatos chegando à nossa região com projeto isso, projeto aquilo, para o esporte, para a cultura, blá, 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 blá. E aí me preocupa que, por vezes, esses projetos que chegam, a gente está sabendo que ele tem já data para terminar. A data de validade, né? Claro, vai terminar em outubro, independente do resultado das eleições, termina em outubro. E, por vezes, você coloca na mão, os projetos na mão de pessoas que até então não militavam em projeto algum, né? Você já tem uma série de pessoas com projeto social, Vaguinho, Tiaguinho, Zeca Novaes, e entre outros, aqui em Rio Bonito especificamente. Tanguá tem lá o Nédio e outras figuras também. E às vezes você vê ser pensado um fulano que não tinha nada a ver com isso. Como é que você vê isso, Lúcio? Eu acho que deveria se identificar as pessoas daquele município que já trabalham, né? Porque o cara tá ralando pra cacete. E quando chega numa oportunidade dele ter um respiro, ter uma graninha que chega de Brasília, ou sei lá, de uma empresa, aí é colocado na mão de alguém que só simplesmente porque foi identificado como uma liderança, porque é apaniguado de não sei quem. É a mesma coisa que nós falamos aqui no NED. Você imagina hoje, ele faz tudo isso com a dificuldade, enfim. Amanhã aí você chama Flávio Azevedo, bota lá em Tanguá para cuidar. Amanhã eu tô com um monte de projeto nesse sentido aí que a gente está falando, em recuperação, chamo você. Toma ali, Flávio, vai tomar coisa, deixa o NED de fora. É a mesma coisa. Esquisito, né, cara? A gente resume isso, não tem muito o que falar. Né? Sabe que tem data. Ou seja, a sua ideia é identificar, sim, claro, em todos os municípios, lógico, pessoas que já militam há anos. O cara que tem assim, a tendência a ser padeiro, ele não vai poder fazer um motor de carro. De maneira nenhuma. E nem o mecânico fazer pão, né? Não, cada um no seu quadrado. Eu acho que tem que ser por aí. Você tem que dar a César o que é de César. O cara tem que estar qualificado para aquilo, pelo menos ter experiência naquilo, não é isso? Para que o cara possa somar alguma coisa. Senão é mais de peso para carregar. Verdade. A oitava pedalada pela vida, né? E as festas juninas que nós estamos vendo aí, realizadas em escolas, em associação de moradores, geralmente tem aquele objetivo de, não, a gente está arrecadando fundo aqui para isso ou para aquilo, né, etc. E tal. E aí quando chega na hora que pinta um projeto, ele não vai para aquele cara que tem aptidão, né? Projeto social, já há 10 anos militando, trabalhando, né? Nada contra as pessoas que são trazidas, sim, né? Mas claro, eu acho que é uma maneira de sobrevivência, né? Momentânea que seja, mas para dar um conforto pelo menos ali de 6 meses para o cara que está batalhando às vezes. Foi o que aconteceu no Comperj, né? Era o preço que nós pagamos. Pois é, exatamente. Espero isso. Que não seja bom, gente, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Carlos Russo, vereador de Araruama, pré-candidato a deputado federal, né? Conhecendo um pouco aqui do Russo que é nascido aqui em Rio Bonito, em Boqueirão,
hoje mora em Araruama, né, e tem essas duas cidades aí no coração, e vem pleiteando aí esse espaço de ser uma liderança nossa nesse hiato, né, nesse buraco que se criou e nessa necessidade que a população vê de nomes novos, né, para ser lideranças com outras perspectivas, né, mas com a experiência necessária para não acontecer, ser um novo Flor de Lis da vida, né? Que são nomes assim que aparecem do nada na política, né? E quando vê, desaparece muito mal, né, cara? Nós estamos vendo isso aí em Câmara de Vereadores e tal. E isso acaba gerando, a meu ver, um descontentamento e um descrédito do eleitor. Aquela porra, cara, eu apostei e não adiantou nada, etc. Isso pra lá é melhor, né? E é isso. Gente, vamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. Russo, suas palavras finais para os nossos ouvintes ligados aí no programa Flávio Azevedo. Obrigado, meu irmão, pela sua presença, pela sua tarde aqui. Que o Papai do Céu abençoe seus propósitos e seus objetivos. Flávio, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você, gostaria de agradecer os ouvintes, né? Nossa Rádio Jornal. E agradecer a toda a região, né? Onde eu convivo, aqui de Niterói até Campos do Goytacazes, a região dos Lagos, em particular, que é onde na verdade, eu vivo o meu dia a dia, né? Que é Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Arraial, Búzios, Cabo Frio. É aquela regiãozinha que eu caminho, né? No meu dia a dia. Agradecer a eles pelas recepções que estão tendo comigo, que estão me dando cada vez que eu visito uma cidade dessa. Agradecer, na verdade, a grande parte do estado do Rio de Janeiro, que a gente tem andado aqui, é uma pessoa que está andando comigo quando pode, que é um empresário que tem seus compromissos, tem que estar toda hora em São Paulo, mas mesmo assim ele tira um tempinho para acompanhar e ajudar com a experiência que ele tem, de outros companheiros também. Agradecer a cidade aqui de Rio Bonito, que sempre me recebeu com muito carinho, tá? Reconhecendo essa afinidade de conterrâneo, né? Que eu não deixaram ser isso esquecido. E deixar aqui uma coisa que eu sempre carrego comigo, que com certeza, chegando ao objetivo, né? Eu quero ser diferente, eu quero ser um cara de livre acesso, tá? Para que eu possa receber essas coisas boas e poder, em nome do mandato, realizar. É isso que eu quero. Tá? O mais é deixar um abraço para todo mundo, apertado, e que tenhamos aí um final de dia de muita produção e de muita bênção. É isso. Agradecer você que está ligado na nossa programação. Beijo no seu coração. Valeu, gente. Fiquem aí na companhia do meu amigo Gilmar, na sequência aqui. E o nosso... Cidinho. É Cidinho, né? Hoje é terça-feira, rapaz. Eu tô achando que hoje é quarta-feira, viu, Eurivaldo? Tô ficando já meio doido aqui. Hoje é terça-feira, hoje é dia de Cidinho Boto, né? Abraço aí pro meu amigo Cidinho. Theo Nunes diz aqui, ó, vocês estão convidados para tomar um café na minha casa, só chegar aqui. Meu amigo Joel Jefferson, abraço para você também, sucesso. E a gente vai ficando por aqui. Na sequência, Cidinho, chegando lá de Tanguá com seu programa. E a gente agradece você que está nos acompanhando, nos prestigiando aqui. Beijo no coração, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Russo. Tudo de bom, gente. Valeu e até amanhã às 15 horas. Cidinho tá aí? Programa aqui, A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou